tarde, amigos do programa Pauta Livre. Somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, que estamos iniciando a nossa live, pontualmente às 21 horas. Nesta segunda-feira, 8 de janeiro de 2024. Estamos, como sempre, esse aqui é o Estúdio do Preâmbulo. Lá no Estúdio 1, nós teremos um estúdio inédito ainda para interagir com vocês. No Estúdio 2, também inédito, em que nós teremos a nossa sinopse. Mas eu espero que vocês, muitos ainda estão veraneando, que estejam conosco, que curtam, comentem, compartilhem, deem aquele like de positivo e divulguem o nosso link. Como sempre, estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. E vocês estejam conosco. Faça chuva, faça sol, hoje o calor foi quase que insuportável aqui na nossa região. Para quem está na praia, o dia ideal. Por isso que dizer que tempo bom é muito relativo. É bom para uns, o que não é bom para outros. Hoje não poderíamos deixar de dizer ou comentar daqueles atos que aconteceram em Brasília por convocação do presidente Lula. Muitas autoridades, eles disseram que em torno de 500 pessoas. Fortalecida a segurança, coisa boa para os seguranças, porque não tiveram problema algum. Porque se houvessem problemas, seriam baderneiros, e isto não é aos que se opõem a esse evento, embora que ele diga que ele foi em favor da democracia. Muitas autoridades, alguns mostraram muita raiva e muito ódio, e isto que é a turma do amor, defensores da democracia, de que faça amor e não faça guerra, dentre muitos, mas a maioria de esquerda. Governadores, quase que todos de esquerda. Da região sul, somente o nosso governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. E ele dizendo que esse ato não era um ato ideológico, mas eu digo que era. Não era uma ação governamental. Ele interrompeu com muito sacrifício, interrompeu as suas férias para ir nesse ato. Foi o único governador da região sul, embora que o presidente tinha dito em outra oportunidade que o pessoal da região sul era fascista, porque apoiavam o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas ele ignorou isso, mas ele pleiteia ser candidato à presidência da República. Já está indicado pelos tucanos, pelo PSDB. Então ele gosta de estar na mídia nacional. Já estão no palanque. E dentre muitos governadores, Tarcísio, nem pensar. Todos esses governadores, Romeu Zema, Caiado, nem se imagina. Agora, o Supremo estava, os atuais ministros, também os que não estão mais no ministério, tipo Rosa Weber, estavam todos convidados. Governadora Fátima Bezerra, petista ferrenha, porque um ato convocado por artistas da Globo, pela democracia, não adiantou de nada. Fizeram um ato em Brasília, aconteceria também em São Paulo e no Rio de Janeiro. Lá foi suspenso, não apareceu ninguém. Mas em Brasília tentaram. Alguns dizem que foram 40 pessoas, outros dizem 200, mas até aqueles canais que tentam apoiar o governo, mas não teve como passar o pano por cima. Tiveram que dizer que foi um fracasso. Montaram 4, 5 tendas e todas aquelas pessoas, a quantidade era imensa, coube numa só. Haviam mais camisas para vender
do que pessoas nesse evento. E bandeira do Brasil, nenhuma. Nenhuma. Da CUT, do PT, PSOL, MST, todos esses que são de ideologia política de esquerda, mas o que importa é que foi um fracasso. E eu não sei, os 60 milhões dos eleitores do presidente Lula estão meio desiludidos, parece, né? Porque a popularidade do ex-presidente continua em alta. E o presidente Lula agora, o Planalto reforçado, vidros à prova de bala, carros blindados aos ministros do Supremo, câmeras aos montes. A coisa está assim, tudo pela democracia. Aqueles que falaram, escutem, vejam nas redes sociais. Mas isso, se vocês quiserem, comentaremos dentro do programa. Mas nós temos muitas notícias muito mais importantes. Notícias tristes que aconteceram, como, por exemplo, que uma artista venezuelana, a Juliana Hernández, ela era ciclista e ela foi morta por um casal, numa casa que seria de acolhimento a quem passa pela estrada lá no Amazonas. A história até é muito estranha. Foi dito que o homem arrastou essa ciclista para dentro de casa e mandou que a mulher apagasse as luzes. Quando ela viu, ele a estava estuprando. E a mulher tocou fogo nos dois, segundo disseram. E o homem até teve que ser medicado no hospital com queimaduras. E a mulher, então, matou esta artista venezuelana e a enterrou a uns 20 metros da residência. Alguns canais da imprensa até dizem a possibilidade dela ter sido enterrada ainda viva. Então isto é uma tragédia. São notícias lamentáveis que estão acontecendo e nós temos que dá-las a vocês. Também um ônibus que ia de Porto Alegre a Soledade, uma menina que é como passageira de 14 anos, ela foi molestada por um homem de 28 anos, que quando ela acordou, ela levou um susto que esse homem a estava apalpando. Ela ligou para o seu pai, e o seu pai avisou a Polícia Rodoviária Federal, e esse homem foi preso em flagrante. Ele é natural de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina. Também um policial militar, ele da Brigada Militar, um policial rodoviário, ele foi atropelado durante uma barreira em Tramandaí. Mas realmente foi um acidente, porque o motorista do veículo que o atropelou foi submetido ao exame de teor alcoólico e deu negativo. A demolição daquele prédio ali no centro, bem próximo à Praça 15, coração de Porto Alegre, o esqueletão, segundo a prefeitura, começará a ser demolido daqui a 30 dias e ele será em 8 etapas. Eles vão dar um tempo para que o comércio saia, porque no térreo ele funciona amplamente. Também o presidente da Câmara, o Arthur Lira, suspendeu a sua participação no ato alegando doença na família. Foi de última hora, naquele ato em Brasília. Isso aí tudo nós temos anotado. Também hoje, em Capão da Canoa, uma notícia triste que um trabalhador sofreu uma queda num elevador de carga num edifício. E esse homem veio a óbito, morreu. Também em Canoas, no bairro Matias Velho, um confronto entre facções, segundo a polícia. Tivemos 2 homens mortos, todos com antecedentes policiais, e um em estado grave no hospital, mas um deles foi preso. Segundo dedução da polícia, seria uma guerra entre facções. Fato lamentável também em Canoas, né, que está aumentando a violência naquela cidade. O ministro Gilmar Mendes, ele já julgou
e já disse que a participação inequívoca do ex-presidente Jair Bolsonaro nos atos de 8 de janeiro. Quer dizer, ele teria que ser impedido a qualquer julgamento, mas se ele for sorteado, com certeza não será afastado. E já deu seu veredito. É um juiz que antes da ação já tem o seu julgamento feito. Esse é o Gilmar Mendes. Também vai ser montado um museu alusivo a esse 8 de janeiro. Claro que esse dinheiro foi idealizado por eles, mas vai sair do contribuinte, dos cofres públicos. Vai sair a bagatela, segundo previsão, de 40 milhões. E a nós, contribuintes, é que teremos que pagar. Também a Daniela Lima, da Globo News, defensora ferrenha do presidente Lula, ela está apavorada, está louca, vendo que as lives do presidente Lula cada vez estão mais fracassadas. O presidente Bolsonaro sendo apupado e ela, como cabo eleitoral do presidente Lula, está desesperada. O Dorival Júnior aceitou e será o treinador da seleção brasileira, agora efetivo. O Diniz era interino e ele se despediu nesse final de semana da sua equipe, o São Paulo. A Polícia Rodoviária Federal também apreendeu balas de massinha com todo o ar infantil, inclusive em rosa. Essas balas vindas do Canadá. Tem uma embalagem infantil, parece gominhas de goma inofensiva, inclusive como se fosse bichinhos, tipo ursinhos. E é um perigo para o consumo por crianças, pois elas foram encontradas pela Polícia Federal em Fernão Dias, em Atibaia, e elas têm maconha inserida nelas, e inclusive nessa apreensão a polícia apreendeu inclusive haxixe. Em outra data, lembrando que hoje foi daquele 8 de janeiro, mas nós lembrando que em outra data um dissidente do MST, o MLST, já havia invadido o Planalto e causou danos, inclusive uma pessoa com ferimentos graves. Então, são coisas que estão acontecendo e agora não falaram nada do Clesão, uma das vítimas que estava preso e veio a falecer sob a custódia do Estado. As ações vão acontecer, mas não o trarão à vida, mesmo que tenham muitas homenagens feitas a ele. Pela direita, é lógico, pela esquerda, não se viu nenhum lamento. O ministro dos Direitos Humanos não visitou nem a família. Como não visitou a família do sargento Roger Dias, de 29 anos, que foi baleado com tiros na cabeça, lá em Minas Gerais. E o marginal que o matou, porque ele veio a falecer no dia de hoje, ele estava com a saidinha. E o seu parceiro, em liberdade condicional, com mais de 15 ocorrências policiais e inclusive com 2 homicídios. A família, num ato de bondade, vai doar os órgãos. Então, esse sargento, além de ser um herói, será um doador e vai trazer a vida a muitas pessoas, pelo menos uma vida saudável. Mas nenhum manifesto dos direitos humanos sobre isso. A magistratura de Minas Gerais, embora que diga que tenha lamentado, mas diz que houve o cumprimento estrito do dever, quer dizer, defendeu o magistrado a justiça de lá que colocou esses homens na rua, em vez de se preocupar em apaziguar e dar os pêsames a essa família, eles tentaram defender o espírito de corpo da justiça, o que é muito tradicional.
E vamos fazer uma interrupção no nosso preâmbulo para escutar a divulgação dos resultados dos jogos sub-20 da Copa São Paulo de futebol de nosso amigo Alexandre Marques, do Expresso da Várzea. Os resultados da sexta, do sábado e do domingo, respectivamente. Fala aí, Alexandre, é contigo. Pessoal, mais resultados aí da Copa São Paulo no seu quarto dia. Resultados de sexta-feira, começando aí com Catanduva 1, Esparta 0, Gama 2, Ceará 4, Flamengo do Rio 2, São José 1, Portuguesa do Rio 1, Atlético Paranaense 2, Francana 0, Tiradentes 3, Lemense 0, Rondoniense 1, Rio Claro 1, Botafogo 2, Juventus 1, Monte Azul 0, Charjan 0, Piracicaba 2, Flamengo de São Paulo 4, Potiguar 0, Coritiba 2, Canaã 0, Osasco Audax de São Paulo 1, São Bento 0, Náutico 0, Trindade 2 e Vasco 1, Macapá também 1. Beleza? Aguardamos aí os jogos de sábado da Copa São Paulo Juniores, beleza? Heitor. Copa São Paulo de Juniores, resultados de sábado, dia 6 de janeiro, segunda rodada. Marília 2, de Paraná 0, 15 de Jaú 2, Santa Cruz Sergipe 1, Carajás 2, São Paulo 3, Velo Clube 1, Inter 2, Ituano 4, Criciúma 6, Portuguesa Santista 0, Juventude 1, São Caetano 0, Avaí 2, Figueirense 0, Grêmio 6, Novo Horizontino 1, Chapecoense 1, Guarani 0, Atlético de Goiás 1, Mirassol 0, Coimbra 0, Bangu 0, Corinthians 1, Ferroviária 4, Porto Vitória 0, Inter de Bebedouros 0, Serra Branca 2, Sampaio Correia 2, ABC 2, Grêmio São Carlense 0, São Raimundo 0, Tanambi 4, Atlético Cloriense 0, CRB 3, Fortaleza 4, Itapirense 0, Atlético Cearense 0, São Bernardo 0, Conquista 0, Nacional 1, Retrô 2. Comercial 0, Jacuipense 1, Tupã 0, Operário 2, Lagarto 0, Fluminense 1, Ponte Preta 1, Vila Nova 0 e Fossem 2, Castanhal 2. Esses foram os resultados
do sábado, beleza? Até a próxima, um abraço. Resultados da Copa São Paulo, domingo, 7 de janeiro. Começamos com CSA 0, Vitória 0, Asper 4, Cruzeiro 0, União Suzano 1, Madureira 2, Comercial do Tietê 1, Capital 3, Capivariano 2, Santa Cruz 1, Esfera 1, Fast Clube 0, Bragantino 2, Bahia 1, Taubaté 1, Patriota 0, Ibrachina 5, Pico 0, União Mogi 1, Capital 2, Santo André 1, Esporte 2, Água Santa 3, Remo 0, Portuguesa Santista 2, Goiás 1, Ivinhema 1, América 1, Deportivo Brasil 3, Rio Branco 0, Botafogo de São Paulo 2, América de Natal 1, Guaratinguetá 2, Joinville 1, Inter de Limeira 1, Cuiabá 2, SKBR 7, Timon do Maranhão 0, Nova Mutum 1, Cruzeiro 1, Nova Brécia 0, Santos 7, Oeste 4, Queimadense 0, Floresta 0, Atlético Mineiro 2 e União ABC 0, Palmeiras 4. Esses foram os resultados da segunda rodada de hoje, 7 de janeiro, beleza? Curte, compartilha e segue. Após o Alexandre Marques nos dar todas as informações na área do esporte, ainda na área do esporte, aquela lenda do futebol alemão Franz Beckenbauer morreu aos 78 anos, segundo a imprensa, de mortes naturais. Também a FIFA fez com que nós perdêssemos o temor de, após o retorno do presidente da CBF, o Edinaldo, por uma questão por determinação do Supremo de Gilmar Mendes, ele descartou qualquer punição que houvesse de que o Brasil não pudesse disputar competições internacionais, o que realmente causa um bem-estar a todos nós desportistas. Em Minas Gerais, Belo Horizonte, um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal fez um pouso forçado em Belo Horizonte enquanto socorria vítimas de acidente. Mas uma das frases ditas é preciso cultivar o jardim da democracia. Quem disse isso? Rosa Weber. E com isso, nós vamos ao estúdio 1 dos nossos amigos que já estão conosco. E é para lá que nós vamos. E amigos do programa Pauta Livre, somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Como sempre, transmitimos pelo canal do YouTube de Pepe Severo, isto em vídeo. As nossas lives são sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Também nós temos outras programações, o Giro da Várzea, em que trata do nosso amador e do varziano. Também o Alô Comunidade, que divulga alguma coisa da sua comunidade. Contato conosco pelo DDD 51 9917 62804. Também é o WhatsApp. Agora em arte, nós colocamos ali na nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, no Facebook. Também em edições daí do Amador e do Varziano, do programa O Giro da Várzea, esse nós colocamos em arte também na página dos Coroas de Canoas.
E é por isso que eu peço que vocês, além de acompanhar as nossas lives, que curtam, comentem, compartilhem e deem aquele like positivo e divulguem o nosso link. Nas nossas programações, nós temos sempre 3 estúdios. O estúdio do preâmbulo, aquele em que nós damos uma luz do que terá dentro da nossa live. O estúdio 1 é aquele que eu interajo com vocês. No estúdio 2, em que nós temos uma sinopse, sempre com um apanhado de notícias quentinhas, idôneas e de órgãos de comunicação que nos dão credibilidade. Do que nós falamos? Nós falamos de economia, saúde, polícia, política, guerras, esporte. Agora, a pauta é livre. Vocês é que podem definir, se quiserem, qual o caminho que nós temos a seguir. Vocês são a matéria-prima do nosso programa. E é por isso que eu convido que estejam sempre conosco. E ficamos agradecidos. Assim é o Pauta Livre. Vamos lá interagir com os nossos amigos, aí sim, ao vivo, com a nossa live. Boa noite, amigos. Agora sim, estamos ao vivo realmente. 29 graus a temperatura. Entrou nesse momento o nosso amigo Zé Sanguiné. Ele disse que estava retardado o sinal lá no outro programa na sexta-feira, o que nos causou muita preocupação e não soubemos explicar. Mas enquanto eles estão interagindo, chegou agora também o João Batista, nós temos que dizer alguma coisa. Além daqueles atos que aconteceram no dia de hoje lá em Brasília, também lembrando que o Romeu Zema, o governador de Minas Gerais, ele na última hora decidiu que iria naquele ato. Mas o bombardeio nas redes sociais de seus apoiadores foi tão grande que na última hora ele desistiu, porque ele foi eleito por apoiadores da direita. Não estaria certo ele comparecer a este ato. O governador Eduardo Leite, esse tem a ideologia petista. Aqui no Rio Grande do Sul ele foi eleito graças ao PT. Mas ele está numa situação muito ruim, tipo Kim Kataguiri, que vai colocar um candidato pelo MBL. E o Eduardo Leite será pelo PSDB. Ele já está no palanque, já está aparecendo a nível nacional, embora que esse ato ele diz que seria político, negativo e sem ideologia. Claro que é com ideologia. Olha, as pessoas compareceram todos de ideologia esquerdista, independente do Supremo, que diz que não tem ideologia. Mas uns já disseram que graças a eles que o presidente Lula foi eleito. Independente disso que está acontecendo na política, hoje em São Paulo, muitas inundações. Até o nosso amigo João Batista que deve nos confirmar alguma coisa. O noticiário nos disse que muita chuva na cidade de São Paulo, embora que ele resida em Arujá. E a dona Elvira hoje foi a primeira, hein? Puxou a fila. Foi a ala feminina, depois a Janei, a ala feminina que puxou a fila no dia de hoje. Também um bombardeio, aquela guerra entre Israel e o Hamas. Israel hoje bombardeou o Líbano e matou um dos líderes do Hezbollah. O chefe militar do Israel já disse que Israel, para defender as suas fronteiras e o seu povo, luta em qualquer território, não teme qualquer que seja o adversário. Agora sim, vou lá no estúdio 1, esses amigos que entraram depois, o Zé Sanguiné, o João Batista, vão aguentar um pouquinho, que agora eu vou responder para aquela ala feminina. Primeiro a dona Elvira, ou a Elvira, que dona nada, só porque ela é a mãe do João Batista, nada a ver. A Elvira disse assim: boa noite, Severo, um bom programa, pauta livre e uma semana abençoada para todos nós aqui do Rio Grande do Sul e aí de Arujá também. Não, somos todos aí. Ela muito católica que é, tipo o João Batista, que até
é do coral da igreja lá, da Igreja Católica. A Janei Lima também dando uma boa noite a todos os amigos e também a dona Elvira. Ela e o casal 20 da Zona Norte de Porto Alegre agora está no nosso litoral norte. Estão veraneando num paraíso em Capão da Canoa. E foi ele que depois entrou, o capitão Henrique da Silva e Silva, dizendo assim: boa noite a todos os amigos do programa Pauta Livre, nesse dia 8 de janeiro, que, segundo dizem, é o dia que se comemora a democracia. Pelo menos o evento lá de Brasília disse isso. A segurança lá é que ficou tranquila. Não houve qualquer manifesto, não houve nada, embora que o Planalto estivesse todo isolado, em torno, dizem eles, de 500 pessoas, mas todos convidados especiais. Se você nunca viu o Alexandre de Moraes ser aplaudido, hoje ele foi aplaudido. Claro que ele tinha um público selecionado, todos de ideologia esquerdista. A Carmen Lúcia havia dito que viu ele ser aplaudido lá na Papuda, com os presos de 8 de janeiro. Então, se você não viu nenhuma oportunidade, nessas duas oportunidades, ele foi aplaudido. Pelo menos agora, nesse manifesto, nós vimos nas redes sociais e no documentário. Mas ele já disse que serão punidos os responsáveis pelos atos de 8 de janeiro. Eu também concordo que deva ser punido, mas tem que ser apurado realmente aqueles que fizeram, não aqueles que estão injustamente presos, cidadãos comuns, sem qualquer armamento, sem qualquer liderança, que estariam dando um golpe, segundo disseram, né? Mas já teve ex-ministros que disse que esse golpe é um sonho dito pela esquerda. Só quem foi beneficiado foi a esquerda, foi o presidente Lula, né? Com esse chamado golpe lá do 8 de janeiro. O Alexandre Marques, que já deu aqueles resultados da Copa São Paulo Sub-20, no sexta, sábado e domingo, ele diz assim: boa noite, Severo. Terminou há pouco o jogo São José de Porto Alegre, o nosso Zequinha 2 e o Audax 0. E o São José, embora que tenha sido derrotado para o Flamengo, está vivo para a última rodada na Copa São Paulo Júnior. Assim, todos os times gaúchos venceram nessa rodada, Inter, Grêmio e o Juventude. Então, nesse caso, pelo menos no Sub-20, o Inter e o Grêmio, Juventude, São José estão se saindo muito bem. O meu filho, o Digo, ou Rodrigo Severo, também diz boa noite a todos nós. Ele pouco entra, mas hoje ele está dando um apoio técnico. Qualquer problema que houvesse, ele me avisaria. Mas tá tudo tranquilo. Eu disse para ele, tá tudo dentro dos conformes, segundo se foi previsto no dia de hoje. Internet ok, sinal estourando, temperatura quente, mas agradável, porque nós estamos aqui num ambiente climatizado. Somos felizardos. Claro que não por estar no paraíso, que é na praia, tipo Alexandre Marques, Janei, o Henrique, mas aqui também não está de todo ruim. Amanhã terá um Futebol Society lá na SSTBM, da qual eu participo, e haverá um churrasco, porque é comemoração dos 8 anos da Arena Society, lá no bairro Partenon, em Porto Alegre, Zona Leste, e eu estarei lá. O Alexandre Marques também disse assim, nos dando informação, porque ele é o expert na área do esporte, e ele tem o Expresso da Várzea. Diz assim, hoje fechou mais um reforço para o Inter, o meio-campista Airon, ex do Atlético Mineiro, um bom jogador para grupo, e o goleiro Ivan Quaresma, ex-Corinthians, para a reserva do Rocher na Copa América. Então isso é muito bom, porque o Rocher vai ser convocado muitas vezes, com certeza. Depois entrou o João Batista, o filho da Elvira, também lá de Arujá, São Paulo, disse assim, Severo, já deixei o meu like, sou eu aqui de Arujá, São Paulo. E depois assim, quem realmente aprontou dia 8 está livre igual a pássaro.
e os manés estão presos. Quem diz isso é o João Batista, lá de São Paulo. Manequinhas, esse sim, de Gravataí, diz assim, ó, Eduardo Leite, um governador complicado. E o Laurino Spitz, que estava numa reunião lá em Nova Santa Rita, na área esportiva, agora veio e está conosco. Que coisa boa. Muito obrigado por estar conosco, Lauri. Mesmo que tu tenha feito uma correria e diz assim, eu até havia comentado que tu estava numa reunião, pois te sigo ali na internet, né? E ele diz assim, boa noite, amigo Severo. Um clique no sino e outro no like para confirmar a presença no programa Pauta Livre. Chegando agora do Congresso Técnico aqui em Nova Santa Rita, adquirindo conhecimento do futebol. Como você sabe, o Laurino Spitz é o pequeno grande goleador, um homem pequeno na estatura, grande no espírito, na maneira de ser e também como pessoa. Obrigado por estar conosco, Lauri. O Manequim diz assim, ó, os times gaúchos estão no caminho da classificação, pelo menos no sub-20, realmente, Manequinha, pelo menos aí que ali é um celeiro de futuros atletas, ele, de categorias de base, é uma das competições mais importantes do nosso Brasil, e é esperado todos os anos, e dali saem grandes atletas com certeza. Alguns não vingam, mas pelo menos ali dá um pontapé inicial para a possibilidade de grandes contratações, uma vez que tem olheiros bastante nessas competições e elas são transmitidas, o que ajuda muito esses novos atletas ou jovens atletas, né? O Laurito assim, ó, e também aqui, Severo, acompanhando uma homenagem a uma pessoa super ligada no esporte municipal e acompanhando o sorteio das rodadas do campeonato municipal de Nova Santa Rita. Diz aí para nós, lá na rede eu já vi quem seria, mas diz para nós quem seria o atleta que é homenageado aí em Nova Santa Rita. Ainda temos tempo recém, 21 horas e 40 minutos. Estamos com um público muito bom, com 10 likes. Isso ajuda pra caramba, embora que nós não tenhamos patrocinador, mas é muito bom. Até vou dar uma hidratada na garganta, porque eu estou aumentando o timbre da minha voz. Aqui continua, ó, sem logo, sem patrocínio, mas graças a vocês que nós temos toda essa qualidade. E assim é que nós encaminhamos e comentamos. Vou dar uma passada aqui no Estúdio 2 para ler alguma coisa da nossa sinopse. Se vocês intercederem conosco, nós estaremos respondendo com certeza. Por exemplo, a Choquei foi a mais contestada no X, ou seja, o antigo Twitter, no mundo. 249 contestações ou fake news. Isso quer dizer que é o perfil que mais mentiu no mundo. Está sendo aqui muito criticada no Brasil, porque e agora a Choquei voltou a publicar conteúdo do BBB 24, ou seja, Big Brother, ou quer dizer financiamento principalmente da Rede Globo de televisão, que diz que não tinha muito contato com a Choquei. Segundo o Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal é quem decide o que é competência do Supremo sobre os atos de 8 de janeiro que muitas pessoas contestaram. Vou dar uma ida lá no Estúdio 1, porque o nosso amigo Lauri está respondendo alguma coisa que eu havia questionado. E ele diz assim, ó, aqui agora, campeonato de futebol 11 de campo, nas categorias sub-13, veterano 40, Master 50 e Força Livre. Está se tornando um celeiro do nosso futebol amador em Nova Santa Rita. Tem bons campos aí e nós acompanhamos isso aí, ô Lauri. Então Santa Rita está melhorando. Retorno aqui ao Estúdio 2 para dizer assim que o governo de São Paulo, o Tarcísio, disse que as câmeras corporais dos policiais não ajudam em nada a segurança da população. Com certeza, claro que isso aí não ajuda em nada. O pessoal
questiona por que não tem câmeras corporais. Não esqueçam que isto é caríssimo. É o caso aqui da nossa Brigada Militar, que o governador Eduardo Leite mudou todo o uniforme, sabe, para colocar o seu toque pessoal. E outra, cada homem deve receber no mínimo 3 mudas de roupa, calçado, todos que é apetrecho do uniforme. Isso sai milhões e milhões, mas é mais um lobby do nosso governador. E câmeras corporais não seria diferente. As que foram aprovadas na licitação, ou estavam em primeiro lugar, foram reprovadas no uso. Agora estão testando com outra empresa das câmeras corporais, que inevitavelmente nós teremos aqui no nosso Rio Grande do Sul, tanto para a Polícia Civil, quanto para a Polícia Militar e talvez também para a Polícia Penal, quando em atividades externas ou até interna, né? Agora voltei lá no Laurino Speech e ele diz assim, ó: a pessoa homenageada é o técnico do time do Estrela Futebol Clube, que faleceu ano passado, mas é um ícone do futebol do município de Nova Santa Rita. Então a Copa se chama João Carruíra. É isso aí, obrigado, Lauri. Tem que citar sempre o nome das pessoas homenageadas, que é muito bom. Às vezes só dizer, olha, foi homenageada uma pessoa. Isso não é legal, nós temos que citar nomes. E que coisa boa que tu tenha citado, tu comparecesse desse congresso técnico aí da Santa Rita, Nova Santa Rita. Obrigado aí. Agora retorna aqui o Estúdio 2 e quem tem que comentar alguma coisa, já faltam tão somente 16 minutos, ou agora 15 minutos, para que nós terminemos. O Manequinha não diz nada aí para nós, diz alguma coisa. Comenta alguma coisa, pelo menos no nosso noticiário. A Janeiro Henrique, aí no Veraneio, será que estão jogando carteado aí? Claro que na brincadeirinha, mas diz o Henrique que deixa a Janei ganhar. Diz alguma coisa para nós aí, Janei. Não é possível que deem só aquela cutucadinha primeira. O influencer Gil do Vigor, ex-BBB 21, perdeu 45 mil seguidores no Instagram após uma postagem. Imagina, esquerdista que ele é, o que dizia na postagem com certeza ofendia bolsonarista ou de direita. Perdeu tão somente 45 mil numa edição que ele colocou, numa postagem. O pessoal está sendo boicotado. Cadê os 60 milhões de eleitores do presidente Lula? Eles não boicotam ninguém? Por exemplo, aquele cantor, o Gustavo Lima, tão criticado porque se assumiu seguidor e apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. No ano de 2023, ele foi o artista brasileiro com as mais tocado nas rádios, quando que os outros artistas estão afundando. A Anitta, desses aí, as esquerdistas, Ivete Sangalo, todas essas aí estão sendo boicotadas. Gustavo Lima, cada vez mais rico, cada vez mais famoso e cada vez mais admirado. O jogador Neymar, embora que ele tenha feito aquele cruzeiro, que eles disseram que cruzeiro da orgia, mas tem uma vida social muito abastado em dinheiro, e é sempre notícia, e se diz também apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esses são criticados por alguns, mas são ovacionados por muitos outros, não diferente do presidente Jair Bolsonaro. Ele é diferente em tudo. Aonde ele vai, não precisa nem marcar, não tem mais puxadinho. Ele vai numa barbearia, aparece centenas de pessoas tirando foto dele, encosta numa carrocinha de cachorro-quente para comer um cachorro-quente, não tem paz. Por isso que a Michele não poderia acompanhá-lo de jeito nenhum, senão não teriam paz como casal. Deixa que o ex-presidente seja ali considerado popstar. Mas vou dar uma ida lá no Estúdio 1. A Janei disse assim, adivinhou, tá empate, mas diz o Janei,
Diz o Henrique que é o cavalheirismo, que ele é muito cordial, muito cortês e muito cavalheiro, por isso que ele deixa. E está deixando agora ser empate. Segundo ele já me contou em outras histórias. Agora sim, o Zé Sanguiné disse assim, ó, amanhã vamos para casa, em Porto Alegre, Bairro Nobre, Bela Vista. Voltamos 18 ou 19 para cá, para encerrar o veraneio. No sábado vou visitar a copinha do mestre Juscelino, que vai começar lá no sábado. Realmente ainda não nos passaram os jogos que vão acontecer, mas com certeza nós acompanharemos com o programa Giro da Várzea. Manequinha disse assim, ó, eu sou contra essas câmeras corporais policiais, inibe o trabalho. Talvez em alguma situação até possa ajudar, mas em muitas situações são coisas que às vezes não poderiam estar sendo vistas, né? Até pode atrapalhar a investigação, uma vez que dizem que não pode mostrar nem a cara dos marginais. Imagina o que está sujeito ao policial se a sua câmera corporal mostrar a imagem desta pessoa e depois essa pessoa se diz que foi intimidada e tudo isso, então poderá responder um processo. São coisas que acontecem e o policial está sujeito a tudo isso, tem que estar se cuidando de tudo e de todos. Fazer polícia no dia de hoje é bem diferente do meu tempo. É bem diferente do meu tempo e a dificuldade é imensa. O João Batista é assim, ó, faleceu o ex-jogador alemão Franz Beckenbauer enquanto dormia aos 78 anos. Ele foi campeão da Copa do Mundo 74 e jogou com Pelé no Cosmos de Nova York. Muito obrigado, João Batista. É isso aí. Foi um grande ídolo, embora que seja lá da seleção alemã, mas ele foi um atleta que a gente considera do mundo, como os nossos grandes jogadores aí, Pelé, Garrincha, todos esses, como é Messi, como é Cristiano Ronaldo, Mbappé, Neymar. Eu estou citando nomes que, às vezes, citando nome, a gente até fere outros que deveriam ser citados. Mas nós que acompanhamos o futebol sabemos da qualidade e da importância de cada uma dessas pessoas, até no meio futebolístico. Mas agora sim retorno aqui ao Estúdio 2. Olha, já faltam tão somente 9 minutos. Então, se vocês quiserem dizer alguma coisa, a hora é esta, depois não adianta. O momento é este. Agora, segundo dizendo também aqui, os bolsonaristas Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e Paulo Figueiredo foram banidos do YouTube, do Facebook, do Instagram, em todo o mundo. Além disso, seguem barrados no X ou no X, que é o antigo Twitter, no território brasileiro. Por ordem de quem? Alexandre de Moraes. Por divulgarem discurso de ódios e antidemocráticos. Foi a decisão do ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. E cada vez nós temos mais espectadores. Quase ao término do programa. E nós estamos muito contentes. Até vou ter que dar uma hidratada na garganta aqui. Eu estou me inspirando, aumento o timbre de voz. Não é possível. A garrafinha sem logo aqui está funcionando. E eu tenho que dizer para vocês. Agora sim, retorno aqui para a leitura. Por exemplo, a apresentadora da Globo News, a Daniela Lima, ela deu ênfase à ameaça do enforcamento do ministro Alexandre de Moraes. Isso aí é que ele falou e nós acreditamos que realmente possa ser verdade. Só que já se passou um ano e a Polícia Federal até agora não apresentou. Houve uma CPMI, a Elisiane Gama, com 1.300 e poucas páginas numa CPI, relatora esquerdista, e não citou nada disso. Então, sonegar informações da CPMI é muito estranho, mas é isso aí. Mas houve até a Carmen Lúcia, mas foi uma pichação lá na residência da Carmen Lúcia, há muito tempo.
Mas agora, recém agora, foi pelo MST, e recém agora que eles colocaram essa situação, embora que tenha sido lá no governo de Jair Bolsonaro, mas agora é que trazem a pauta para tratar as pessoas, dizer que muitos problemas estão acontecendo. 17 minutos do segundo tempo, Flamengo 2, São Bernardo 0, segundo disse o nosso amigo o Zé Sanguiné, que embora que esteja lá veraneando, mas continua sempre preocupando com as informações e nos dando informações. Lá em Cidreira, o nosso amigo Alexandre Marques não se manifestou nesse sentido. Rafael Souza, o dono da Choquei, firmou o contrato com a Rede Globo e já começou a divulgar o BBB 24. A rede não perdoa e não esqueçam a morte daquela jovem da Jéssica, que segundo disseram foi através de uma fake news gerada pela Choquei, que ela teria um possível caso com o Whindersson, aquele outro influenciador, e essa jovem veio a se suicidar. Então a Choquei, mas agora começou que dá destaque realmente o BBB 24, embora que eu não assista, e recomendo que vocês também não assistam, mas o público em geral assiste. É desse jeito. Por exemplo, a Ademara, nordestina, lulista, e da agência do Felipe Neto, mais uma componente do BBB 24. Só dá esquerdistas. Só dá esquerdista no BBB 24. E tem mais. Então aqui, ó, Ademara nordestina. Ela é chamada desta forma. Ela é lulista e é da agência do Felipe Neto. Eu tô até repetir para vocês não pensarem que a gente falou errado. O podcast do Monark foi banido do YouTube e todos seus vídeos apagados. Ainda está no X ou no X, no Twitter, e ele pede que o Elon Musk não o tire desta rede social. Estranho que o relatório da CPMI de 8 de janeiro, a senadora Elisiane Gama, com um relatório de 1.333 páginas, não fez qualquer menção ao plano que haveria para matar o ministro Alexandre de Moraes. É muito estranho. A atualidade de hoje, perdemos nossos filhos para o quarto. Isso aí foi uma frase que foi dita com muito fundamento. Antes a gente fazia questão que nossos filhos estivessem em casa. Hoje eles estando dentro de casa, mas cada um fica na rede social. Então, os atuais tempos, nós perdemos os nossos filhos estando conosco, numa mesma repartição ou numa mesma peça. É muito estranho, mas são os dias de hoje. O único governador da região sul que Lula chamou de fascista é o Eduardo Leite, também, que ele é de Pelotas, e foi dito que Pelotas, em outra oportunidade ele falou, seria exportador de veados para o Brasil. Miriam Leitão, da Rede Globo, ela se desdobra para defender o aumento do combustível na atual gestão do Haddad e do Lula. Mas não consegue, diz assim, tem um reajuste, mas não é tanto. Então sempre eles minimizam o problema. O Marcos Uchoa, um ex-grande jornalista que viajou pelo mundo todo, agora se desdobra para divulgar a personagem, a divulgação do que faz do Lula, inclusive as lives. E lá, já foi em outras oportunidades, ele era o único que aplaudia o que o presidente Lula dizia. Já foi um grande jornalista e um grande repórter. Está jogando a sua carreira. Marcos Uchoa. O ministro Alexandre de Moraes, ele disse que quem comemorar o 8 de janeiro estará cometendo crime. Então você já sabe, não comemore em hipótese alguma. Eu não vou comemorar, né? Com certeza. O Kim Kataguiri, ele está numa situação tipo Eduardo Leite.
Ele tem que malhar o Lula e também não pode elogiar a direita, pois ele pretende lançar um candidato pelo MBL. Se ele engrandecer a direita, o candidato da direita, que neste momento deve ser o Tarcísio, uma vez que agora o Romeu Zema já não é tão confiável. Porto Alegre também, mais um presente para vocês de Porto Alegre, e eu também, e da grande Porto Alegre, que a gente está sempre indo lá. Eles ganham mais 9 lombadas eletrônicas e terá 38 pontos de controle a partir de hoje. Mais um presente que vocês de Porto Alegre e da grande Porto Alegre, em que eu estou incluído, mais controladores. Em Santa Catarina, em um show, a Maiara, daquela dupla que seria com a Maraísa, ela é criticada que, segundo seus fãs, ela estava totalmente embriagada. É triste que se dê uma notícia dessas e é lamentável porque ela é uma grande artista e uma grande cantora. Finalmente, no esporte, o Bruno Henrique renovou com o Flamengo e ele é considerado o rei dos clássicos porque ele sempre faz o seu golzinho. O Inter também emprestou o centroavante, o David, ao Vasco. O presidente Lula responsabiliza o presidente Bolsonaro pelos ataques de 8 de janeiro. Já está julgado e condenado e diz que ele inventou o golpe, como eles dizem, né? Inventou e fugiu. Não teve coragem de participar. Falando ele de coragem, ele não tem coragem de chegar no seu público, que foi o seu eleitor, e o presidente Bolsonaro está no meio do público. E logo ele vai falar de coragem. Eu acho que coragem está faltando ao atual presidente, né? É o que eu vejo aí. Em São Paulo ontem, um planador chocou-se com uma torre elétrica e caiu num canavial. O piloto era Sérgio Roberto Alonso, 74 anos. Ele foi o representante jurídico da família do piloto, comandante Geraldo Martins, que pilotava o avião naquela tragédia em que faleceu a Marília Mendonça. Veio a falecer agora com um planador. A pedido do presidente Lula, o Lago da Alvorada foi recuperado e o presidente encerrou aquele recesso num descanso pescando com seus ministros. Recupere o lago da sua casa para ver quanto custa. Mas é só pedir, estalar um dedo e o Lula consegue isso. É muito fácil. No dia 7 de janeiro, para terminar o nosso programa, no domingo, a esquerda tentou reunir pessoas num protesto dos atos de 8 de janeiro, em Brasília. Aproximadamente, se foram bondosos, dizer que tinham 200 pessoas, mas não lotaram uma tenda. Tinha mais camisetas para vender do que pessoas. Mas tudo tem início, meio e fim. O nosso programa hoje foi excepcional. Eu só tenho a agradecer a vocês. E lembrando que lá na quarta-feira, no dia 10, estaremos aqui novamente. É o Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí que se despede. Fiquem com Deus. A quantidade de espectadores hoje foi excelente, eu só tenho a agradecer. Mas quarta-feira o nosso encontro. Vocês que estavam conosco, e convide e divulgue o nosso link para outros. Uma boa noite, fiquem com Deus, vocês merecem e Ele estará protegendo a todos vocês. E a mim também, né? Lógico.